Boa noite. Seja bem-vindo a mais um resumo semanal de notícias. Meu nome é Fernando Franklin, aqui da Maril Franco Corretora. Venho trazer para vocês tudo o que aconteceu de mais importante nessa semana. Então vamos ficar ligados aí a tudo que está acontecendo em relativo ao mundo e aqui no Brasil. Começando lá fora, no cenário internacional, a gente tem a inflação, né, do produtor, que recuou 0,5% agora em julho. Com uma expectativa era de alta de 0,2%, né? Então fugindo bastante aí da expectativa do mercado, surpreendendo positivamente aí nesse sentido. A China, o Banco do Povo da China admitiu que a inflação pode ultrapassar aí 3% no segundo semestre de 2022, então outro ponto extremamente importante aí para a gente acompanhar, né? Então a inflação na China aumentando em relação ao que poderia ser. Na zona do euro, a gente tem aí a produção industrial subindo 0,7% em junho, ante a maio, né? Então também mostrando aí uma recuperação na zona do euro depois de sofrer bastante com o cenário lá da guerra da Ucrânia, né? Mas ainda subindo, mas ainda não se recuperou totalmente, né? Então ponto importante esse para a gente acompanhar. Quando a gente passa então agora para as notícias nacionais. Nas notícias nacionais, a gente tem aí, começando com a pesquisa Focus, que traz mais uma vez o IPCA e o IGPM em queda, né, sexta semana seguida, o IPCA caindo para 7,11 e o IGPM para 11,28, né, lembrando que saiu agora a prévia do IGPM, né, a primeira prévia de agosto, né, que caiu com uma deflação de 0,88, sendo que em julho, né, essa prévia tinha sido de alta de 0,28, né, e aí acabamos terminando com uma deflação em julho, né, então vamos ver como que isso vai acontecer, qual vai ser o impacto real disso no final da inflação, né, até para ver como que o Copom vai avaliar isso. E por falar em Copom, saiu a ata do Copom, né, a gente reforçando que era importante dar uma lida nela, e ela traz basicamente os mesmos pontos do comunicado, que cada vez tem sido mais claro e bem congruente com relação à ata, mas a ata mostra um reforço, né, que o fim do ciclo da alta da Selic está cada vez mais próximo, né, então ainda foca novamente na possibilidade de um ajuste residual para a próxima reunião, mas aparentemente mostrando que realmente deve acabar aí, se não na próxima reunião, se não já acabou, na próxima reunião provavelmente irá acabar o ciclo de alta. Também temos na pesquisa Focus o PIB, que subiu pela sexta semana de alta seguida, né, foi para 1,98, estava 1,97, um pouquinho maior, mas o PIB subindo, né, na expectativa do mercado. E o câmbio, a Selic se mantendo estável mais uma vez, né, com o câmbio em 5,20 e a Selic ainda em 13,75. Né? E aí, falando em Selic, a gente olha as taxas de juros que estão sendo negociadas, né? A gente pega, por exemplo, o Tesouro pré-fixado, né? A gente já vê ele sendo negociado abaixo da Selic, né, com uma redução aí, antes ele chegou a estar 14%, e agora já está em 12%, né? Então a gente vai enxergando esse cenário que mostra o mercado como um todo, né, indicando uma queda da taxa de juros, né, para o futuro aí próximo. Então, pontos importantes que a gente deve sempre acompanhar. Passando agora para dentro da questão de mercado, né, falando um pouquinho aí dos índices. O Ibovespa fechou hoje em 112.764 pontos, uma alta de 2,78, com um show à parte de Petrobras. Vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco. Na semana, fechando aí com 5,91 de alta, agosto 9,31, e em 2022 estamos aí com 7,58 de alta, né? Então, o Ibovespa se recuperando de forma bem forte, ponto aí para a gente acompanhar, muito importante. Nas small caps, a gente fechou hoje em 2.257 pontos, uma alta de 2,89. Na semana, a gente está com uma alta de 4,49 para as small caps. Em agosto, 12,99 de alta. E em 2022, ainda com uma queda de 4,57, mas uma recuperação muito forte aí das small caps aí no mês de agosto até o momento. E o IFIX, né, também teve uma recuperação interessante aí na semana, já com uma alta de 1,90, né? No dia de hoje fechou em 0,68 de alta, a 2,871 pontos, né? Então os fundos imobiliários aí tendo uma recuperação interessante. Em agosto uma alta de 2,02 e em 2022 uma alta de 2,36. Já as BDRX fecharam hoje a 12,191, uma alta de 0,12. Na semana uma alta de 0,87, em agosto uma alta de 1,71
em 2022 ainda com uma queda de 20,74, né? As BDRs sendo puxadas pelo resultado das empresas, né? Então pelo resultado das ações, cotação lá fora, mais do que efetivamente o câmbio, né? O câmbio não conseguiu segurar elas tanto assim, por isso que elas acabaram subindo. E falando em câmbio, né, o dólar Petax fechou hoje em 5,1023, uma queda de 0,20%. Na semana, uma queda de 2,19%. Em agosto, uma queda de 1,66% e em 2022, uma queda de 8,57%. Já o Euro Petax fechando hoje em 5,2329, uma queda de 1,01%. Na semana, uma queda de 1,37%. Em agosto, uma queda de 1,15% e em 2022, uma grande queda aí de 17,25% para o euro, né? Então, o euro ainda mantendo aquele patamar ali de 10 a 12, 13 centavos ali acima do dólar, mas ainda com uma queda bem mais forte do que o dólar para o ano de 2022. E aí a gente vem então para os fatos relevantes do mercado, né? Como a gente falou que a gente tinha falado do destaque do dia, que foi Petrobras, né? Saiu a Petrobras nessa semana com mais um anúncio de nova redução do diesel em mais 22 centavos, que dá mais ou menos 4,07% aí, né, do diesel, que impacta diretamente a inflação. Então esse é um ponto importante para o mercado como um todo. E a gente teve também o presidente do BNDES reafirmando que o banco não foi contratado ainda para uma eventual desestatização, mas a Petrobras subiu. Isso porque o petróleo aí deu uma recuperada, a situação melhorando, e além de tudo, os dividendos dela foi muito forte, ela ficou ex-dividendos hoje, e o mercado entendeu isso de uma maneira muito positiva, acreditando que ainda tem espaço para mais dividendos, né? E aí subiu aí incríveis mais de 6% aí no dia, né? Chegou a bater bem forte aí, né? Chegou a bater no máximo de 31,83, fechando em 31,67 na Petrobras, aí fechando com 7,06% de alta. Passando agora para as demais empresas, né, a Magazine Luiza divulgou o resultado dela com um prejuízo líquido de 135 milhões no segundo trimestre, né, revertendo o lucro líquido que ela tinha de 95,5 milhões no segundo trimestre de 2021, né, então mostrando uma dificuldade para o setor de varejo. Né, a Via Varejo, né, agora Via, o lucro líquido dela no segundo trimestre ficou 87,9% menor que o do segundo trimestre de 2021, também sofrendo a Via aí, mas ainda com lucro, né, então as duas do mesmo setor. A gente teve BB Seguridade com um lucro líquido que ficou 86,6% maior que o segundo trimestre de 2021 e 19,2% maior que o primeiro trimestre de 2022, né, então ótimo resultado aí para o BB Seguridade. Né, lembrando que a gente tem que sempre olhar o que vai acontecer daqui para frente, porque o resultado já aconteceu e a ação é compra para o futuro, né? Então o resultado de agora não significa que vai ser um resultado para frente, né? Então temos que acompanhar aí. B3 saiu o lucro líquido dela também, que ficou 8,5% menor que o segundo trimestre de 2021 e 0,8% menor que o primeiro trimestre de 2022. E ela traz mais um ponto importante, que é para ela como fonte de receita, uma explicação das fontes de receita dela, mas é importante para a Bolsa como um todo, né, que é o volume financeiro médio diário negociado em ações. Né? E aí ele mostrou que no segundo trimestre de 2022 ficou 13,1% menor que o segundo trimestre de 2021 e 7,6% menor que o primeiro trimestre de 2022. Né? Então, o volume financeiro foi baixo nesse trimestre, mostrando que a Bolsa realmente ficou ali esperando sem acontecer muita coisa. É um indicador que a gente gosta de acompanhar, inclusive no diário, né, para a gente ver o que está acontecendo, como é que está indo. A Bolsa que sobe com um volume mais alto é uma Bolsa muito mais tendenciosa a continuar subindo que uma Bolsa que sobe com volume baixo, e a mesma coisa para a queda, né? Uma bolsa que cai com volume forte tende a continuar caindo, já com volume mais baixo, existe uma possibilidade de reversão daquilo ali nos próximos pregões. JBS, o lucro líquido do segundo trimestre ficou aí em 9,8% menor que no segundo trimestre de 21 e 23,1% menor que no primeiro trimestre de 22, né? Então, outro ponto aí importantíssimo aí também para a JBS. Né, tem que acompanhar de perto quem está querendo investir nela. E a gente tem também a Marfrig aí com o lucro líquido no segundo trimestre ficando 144,9% maior que no segundo trimestre de 21. Né? Então, um lucro líquido bem maior aí do segundo trimestre de 21,
né, e 3.811,9% maior que o primeiro trimestre de 22, né? Então, assim, o resultado da Marfrig, quando a gente compara com os trimestres anteriores, evolução gigantesca, né? Claro que a gente tem que olhar mais trimestres, mais situações, entender o porquê que aconteceu, o que tem de diferente ali, para poder analisar e ver se isso pode vir ou não a se repetir, né? E a gente tem aí a Natura também fechando no dia de hoje aí com divulgou o resultado ontem, né? E aí teve aí uma reversão de lucro para prejuízo de 166,7 milhões no segundo trimestre de 22, né? Então aí um resultado bem ruim. E é interessante que esse resultado veio 214% pior do que a média das apostas no broadcast, né? Então, ou seja, os analistas apostavam no resultado 214% maior, né? E aí aquilo que eu gosto de bater na tecla da dificuldade da gente saber o que vai acontecer, de fazer um valuation correto, de ter uma projeção do resultado da empresa, né? Porque se a gente tem uma empresa que os analistas que cobrem aquela empresa avaliam e conseguem ficar com uma diferença de 200%, né, significa que não é uma tarefa fácil, né? Então, por isso que aqui no Mareu a gente dá uma olhada nas empresas, a gente faz algumas projeções, mas, né, imagina, mas é sempre com muita cautela, porque sempre tem detalhes que nós não sabemos, né? Então, e vocês aí que estão começando a investir, principalmente, né, que não tem experiência, tem que tomar muito cuidado, porque sempre tem um detalhe e esse detalhe faz toda a diferença. E se os analistas não conseguem pegar, né, os analistas que estão por conta só daquela empresa não conseguem pegar, quem dirá quem está tentando ver o mercado como um todo aí e começando por agora. Então, assim, muito cuidado, muita cautela. Não significa que a Natura acabou, né? Apesar de no dia de hoje ela ter tido aí uma queda de mais de 10%, né? Chegou a cair até mais durante o dia. E na semana foi uma queda de 19% da Natura, mas ainda assim não significa que a empresa acabou, significa que o resultado foi ruim, significa que o mercado absorveu aquele resultado, e a grande questão é o que vai acontecer daqui para frente, né? Então é importante entender o cenário, o que vai acontecer, como que ela vai se comportar, como vão ser os próximos resultados dela, e entender isso aí aos poucos. Mas o principal ponto, né, de trazer na Natura, fiquem de olho na questão das projeções, pois elas nem sempre estão corretas, né? Então, entender, ver o que é, achar um analista que você confia, né, e acompanhar para entender por que ele está falando aquilo e quando da divergência tentar entender o porquê da divergência, né? BR Malls, o lucro líquido no segundo trimestre de 22 ficou 190,5% maior que no segundo trimestre de 21, né, mostrando aí uma recuperação forte aí dos shoppings, né? A Localiza saiu o lucro líquido dela no segundo trimestre de 22 ficando 2% maior que no segundo trimestre de 21. A Taesa, né, de energia, saiu o lucro líquido dela também no segundo trimestre de 22 ficando 19,2% menor que no segundo trimestre de 21. A gente teve Sul América aí, né, que ficou com um lucro líquido de 138,9 milhões no segundo trimestre, né, com uma alta aí de 3,3% sobre o segundo trimestre de 21. Então, um resultado muito forte aí da Sul América. E quando a gente pega ainda como uma informação importante, né, que a SUSEP, a gente já tinha comentado da Sul América juntando com a Redditor, e a SUSEP concedeu uma aprovação prévia para essa transferência de controle acionário da Sul América para a Redditor, né? Então, ponto importante aí para a Sul América também e para a Redditor. Grupo Soma, o lucro líquido do segundo trimestre também ficou aí 114% maior que no segundo trimestre de 21. E Itaú e Santander divulgaram aí juros de capital próprio, Itaú divulgando juros de capital próprio líquido de 0,26 centavos por ação, né, para o dia 30/8, vai ficar ex dia 19 agora, e o Santander anunciou juros de capital de 0,18 por ação ON, 0,20 por ação PN e 0,38, quase 39 aí por unit, né, com pagamento em 6/9, ficando ex segunda-feira, dia 15/8. Inclusive, importante lembrar que segunda-feira, feriado em Belo Horizonte, mas não é feriado nacional, a bolsa abre, a bolsa vai funcionar, né? Então a Maril vai estar aqui disposta para poder preparar as negociações, né? A gente volta com o nosso resumo, resumo do resumo na segunda-feira com todas as informações que mudaram durante o final de semana e alguns destaques, né? Principalmente aí.
Então, assim, nessa situação como um todo, importante lembrar que vai estar aberta a bolsa, ou lembrar de olhar o calendário de São Paulo, não somente aqui, né? Se alguém tiver alguma negociação, vai estar disponível para ser feito. É isso, agradeço a todos aí pela participação, muito obrigado, um ótimo final de semana para todos e bons negócios. Tchau, tchau.